Pare tudo o que você está fazendo. Silencie as vozes ao seu redor. Esqueça por um instante as preocupações que pesam em seus ombros e as tarefas que aguardam sua atenção. Este momento não é um acaso. Você não chegou até aqui por coincidência. Há um chamado urgente para a sua alma, uma convocação divina que não pode ser adiada, um convite para uma experiência que tem o poder de redefinir o curso da sua existência. Não o trate como mais um momento de distração em seu dia. O que está prestes a acontecer é um encontro marcado, uma intervenção sagrada, um ponto de inflexão esperado por você, mesmo que não soubesse. Sinta a urgência no ar, a eletricidade espiritual que preenche este instante. O céu se inclina para tocar a terra, e você está no epicentro deste toque. Esta é a sua oportunidade, agora, neste exato momento, de abrir as portas do seu coração para uma revelação que pode curar feridas que você julgava incuráveis, trazer luz a escuridões que pareciam eternas e oferecer uma paz que o mundo, com todo o seu ruído e suas promessas vazias, jamais poderá lhe dar. Não adie, não hesite, o tempo é agora. Respire fundo e permita-se estar completamente presente, pois o que será compartilhado é um segredo sussurrado através dos séculos. Uma verdade poderosa que Santa Teresa, em sua profunda comunhão com o divino, compreendeu e viveu. Uma verdade capaz de operar milagres que desafiam a lógica humana, que deixam a ciência em silêncio, perplexa diante do poder soberano da fé. Este é o momento, o seu momento. Abrace-o com toda a força da sua alma. A sua vida está prestes a ser tocada de uma forma que você jamais imaginou ser possível. Esqueça o que veio antes e não se angustie com o que virá depois. Concentre-se no agora, neste sagrado e irrepetível agora. O universo inteiro conspira para que você ouça esta mensagem, para que você receba esta bênção. Não há mais tempo a perder. A urgência não é para gerar medo, mas para despertar a consciência de que cada segundo é precioso e que a decisão de se conectar com Deus é a mais vital de todas. A vida, com suas reviravoltas e desafios, muitas vezes nos empurra para um estado de dormência espiritual. Vivemos no piloto automático, cumprindo obrigações, correndo atrás de metas, esquecendo-nos da essência, da chama divina que habita em nós. Mas hoje, neste instante, o despertador celestial soa para você. É um chamado para despertar do sono da indiferença, da apatia, da desesperança. É um convite para se levantar e tomar posse da sua herança espiritual, do poder que lhe foi concedido como filho e filha de Deus. Não é uma mensagem para ser apenas ouvida, mas para ser vivida, sentida, absorvida em cada célula do seu ser. Prepare-se para uma imersão, uma jornada ao centro do seu próprio coração, onde Deus espera pacientemente por você. A exclusividade deste momento reside no fato de que ele é unicamente seu. A mensagem pode ser universal, mas a forma como ela tocará sua alma é pessoal, íntima e intransferível. O que você sentirá, o que você compreenderá, as transformações que ocorrerão em seu interior, pertencem somente a você. Portanto, reivindique este tempo como seu. Proteja-o de qualquer interrupção. Este é um santuário, um espaço sagrado criado no tempo e no espaço para o seu encontro com o transcendente. A revelação que Santa Teresa nos deixou não é apenas um conhecimento intelectual, mas uma chave existencial. Ela descobriu, em sua caminhada de fé, que a oração não é um monólogo dirigido a um Deus distante, mas um diálogo íntimo com um Pai amoroso que está mais perto de nós do que nós mesmos. Ela entendeu que a verdadeira espiritualidade não se encontra em rituais complexos ou em demonstrações exteriores de piedade, mas na simplicidade de um coração que se abre, que confia, que se entrega. E é essa simplicidade poderosa que estamos prestes a explorar. Uma simplicidade que reside em gestos cotidianos, em pensamentos elevados e em uma prática de oração tão profunda que se torna um escudo invencível contra todo o mal. Sinta a expectativa crescendo em seu peito, não como ansiedade, mas como a alegria de quem está prestes a receber um presente inestimável.
Permita que essa energia de antecipação purifique sua mente de todas as distrações. Deixe de lado o ceticismo, as dúvidas, as vozes críticas que tentam sabotar sua fé. Por alguns instantes, seja como uma criança, com o coração aberto e a capacidade de se maravilhar. Acredite que o impossível pode acontecer. Acredite que a cura que você tanto busca, seja ela física, emocional ou espiritual, está ao seu alcance. Acredite que a paz que parece tão fugaz pode se tornar sua morada permanente. Este não é um convite para uma fuga da realidade, mas para uma imersão na realidade mais profunda que existe, a realidade da presença de Deus em sua vida. É um chamado para ver o mundo não apenas com os olhos físicos, mas com os olhos da alma, que enxergam o milagre no ordinário, a beleza no imperfeito e a mão de Deus em cada detalhe da criação. A urgência que você sente agora é o Espírito Santo soprando em sua direção, convidando-o a zarpar para águas mais profundas, a deixar a segurança da margem e a se aventurar no oceano do amor divino. Não tema, você não está sozinho nesta jornada. Milhares de almas, neste mesmo instante, estão unidas a você nesta corrente de oração, nesta busca pela verdade, nesta sede de Deus. Formamos um exército de luz, uma comunidade de corações que anseiam por mais, que não se contentam com uma vida superficial. E juntos, vamos mergulhar nesta revelação que tem o poder de transformar não apenas a nossa vida, mas o mundo ao nosso redor. A preparação está completa. O seu coração está pronto. A sua alma está receptiva. A atmosfera está carregada de graça divina. Agora, com reverência e entrega, vamos adentrar no mistério. Vamos desvendar o segredo, vamos receber a bênção que nos foi prometida desde toda a eternidade. Este é o ponto de partida para uma nova história, a sua história de fé, de cura e de milagres. Respire fundo, mais uma vez. Sinta a presença de Deus envolvendo você como um manto de amor e proteção. E permita que as palavras que se seguem não sejam apenas sons que chegam aos seus ouvidos, mas sementes de vida que são plantadas no terreno fértil do seu coração. O momento chegou. A jornada começa agora. E a primeira parada é a redescoberta do sagrado em meio à simplicidade do seu dia a dia, onde cada gesto, por menor que pareça, pode se tornar uma oração que move os céus e transforma a realidade. E assim, com o coração preparado e a alma desperta, somos convidados a olhar para a nossa própria vida, não com um olhar de crítica ou julgamento, mas com um olhar de descoberta. Somos chamados a encontrar Deus nos lugares mais inesperados, nos momentos mais comuns, nas ações mais rotineiras. Santa Teresa, em sua sabedoria profunda, ensinava que, entre os potes e as panelas, também anda o Senhor. Que revelação extraordinária! Ela nos diz que não precisamos nos retirar para um mosteiro distante ou realizar grandes feitos para encontrar o divino. Deus está aqui, agora, no meio da nossa realidade cotidiana. Ele está no cuidado com que preparamos o alimento para nossa família, transformando um ato de nutrição em um gesto de amor. Cada ingrediente escolhido, cada tempero adicionado, quando feito com consciência e carinho, se torna uma oração silenciosa, um agradecimento pela provisão, uma bênção para aqueles que irão se alimentar. Pense no ato de limpar a casa. Muitas vezes o vemos como uma tarefa árdua, um fardo. Mas e se mudássemos nossa perspectiva? E se víssemos a limpeza não apenas como a remoção da sujeira física, mas como um ato de purificação do nosso ambiente, criando um espaço de ordem, harmonia e paz? Cada movimento da vassoura, cada pano passado sobre os móveis, pode ser uma forma de varrer para fora as energias negativas, a desordem emocional, a confusão mental. Ao cuidarmos do nosso lar, estamos, na verdade, cuidando do nosso templo interior. Um ambiente limpo e organizado reflete uma mente clara e um coração sereno. Essa é a fé em ação, a espiritualidade encarnada no concreto. Observe a paciência que você exercita no trânsito caótico, a gentileza que oferece a um estranho, o sorriso que compartilha com um colega de trabalho. Esses não são gestos insignificantes, são sementes de luz que plantamos no mundo. Cada vez que escolhemos a paciência em vez da raiva, a compreensão em vez do julgamento,
o amor em vez do medo, estamos manifestando a presença de Deus em nós. Estamos sendo canais da sua graça, instrumentos da sua paz. A sua profissão, o seu trabalho diário, seja ele qual for, pode ser um campo fértil para a sua santificação. Não se trata do que você faz, mas de como você faz. Um médico que trata seus pacientes com compaixão e humanidade, vendo em cada um deles um irmão em sofrimento, está realizando um ato sagrado. Um professor que ensina com paixão e dedicação, buscando despertar o potencial de seus alunos, está participando da obra criadora de Deus. Um gari que varre as ruas com dignidade, sabendo que seu trabalho contribui para o bem-estar de todos, está prestando um serviço a Deus. Cada tarefa, por mais humilde que pareça aos olhos do mundo, quando realizada com excelência, com amor e com a consciência de que estamos servindo a um propósito maior, se transforma em uma oferta agradável ao Criador. O cuidado com os outros é, talvez, a expressão mais sublime da fé cotidiana. Quando você ouve com atenção os problemas de um amigo, quando oferece um ombro para alguém chorar, quando visita um doente, quando ajuda um necessitado, você está sendo as mãos, os pés e o coração de Cristo no mundo. Não são necessárias palavras grandiosas ou discursos eloquentes. O amor se comunica através de gestos simples, de uma presença silenciosa, de um olhar de compaixão. Em cada ato de serviço desinteressado, encontramos o rosto de Deus. Ele está no pobre, no faminto, no solitário, no marginalizado. E ao servi-los, estamos servindo ao próprio Senhor. Reflita sobre suas relações familiares, os desafios da convivência, as diferenças de opinião, os conflitos que surgem. Cada um desses momentos é uma oportunidade de crescimento espiritual. Perdoar uma ofensa, pedir perdão por um erro, exercitar a tolerância, cultivar o diálogo, celebrar as alegrias juntos. Tudo isso é oração. É a construção do reino de Deus dentro do nosso lar, que deve ser a primeira igreja, o primeiro santuário. A forma como lidamos com as pequenas irritações do dia a dia revela a profundidade da nossa fé. A fila no banco, o computador que trava, o projeto que não sai como o esperado. Em vez de reagir com impaciência e frustração, podemos escolher respirar fundo e oferecer aquele momento de contrariedade a Deus. Podemos transformar a irritação em uma pequena prece, pedindo paciência, serenidade, confiança. É nesse exercício constante de vigilância sobre nossos pensamentos e emoções que a nossa alma se fortalece e se purifica. A vida espiritual não é uma fuga dos problemas, mas a transfiguração dos problemas em oportunidades de amar mais, de confiar mais, de se entregar mais. Deus não nos promete uma vida sem tempestades, mas nos oferece a sua presença como um porto seguro em meio à tormenta. E essa presença se manifesta de forma concreta quando escolhemos agir com fé, mesmo nas pequenas coisas. O segredo é a consciência, é estar presente em cada momento, em cada ação. É lavar a louça com a mesma devoção com que se recita uma oração. É dirigir o carro com a mesma atenção com que se medita. É conversar com um filho com a mesma reverência com que se fala com Deus. Porque, na verdade, não há separação entre o sagrado e o profano. Tudo é sagrado quando feito em união com Deus. Toda a nossa vida pode se tornar uma liturgia, uma celebração contínua da presença divina. Essa é a jornada de fé na simplicidade. É descer do pedestal das grandes idealizações espirituais e encontrar Deus no chão da nossa existência. É perceber que a santidade não é para alguns poucos escolhidos, mas um chamado universal. Todos nós, em nossa condição humana, com nossas falhas e virtudes, somos chamados a ser santos, e a santidade se constrói no dia a dia, gesto por gesto, escolha por escolha. Ao sermos conscientes da presença divina em todas as pequenas coisas, começamos a fazer a diferença em nossa vida e na vida dos outros. Tornamo-nos portadores de paz, de alegria, de esperança. O nosso simples modo de ser e de agir se torna um testemunho silencioso, mas eloquente, do amor de Deus. As pessoas ao nosso redor
podem não entender a fonte da nossa serenidade em meio ao caos, da nossa alegria em meio às dificuldades, da nossa bondade em um mundo tantas vezes egoísta. Mas elas serão tocadas por essa luz e talvez se perguntarão sobre a origem dessa força transformadora. É assim que a fé se propaga, não por imposição, mas por contágio. Um coração incendiado pelo amor de Deus incendeia outros corações. E essa chama começa a se acender quando descobrimos o valor sagrado de cada instante, de cada respiração, de cada batida do nosso coração. Portanto, o convite é para que você, a partir de hoje, olhe para a sua rotina com novos olhos. Veja cada tarefa como uma oportunidade de oração, cada encontro como uma chance de amar, cada desafio como um convite para crescer na fé. Não subestime o poder dos pequenos gestos. Eles são a matéria-prima com a qual Deus constrói milagres em nossa vida. E ao vivermos essa espiritualidade do cotidiano, preparamos o nosso coração para receber revelações ainda maiores, para nos aprofundarmos em mistérios que só podem ser compreendidos por aqueles que aprenderam a encontrar Deus na simplicidade. Esta é a base, o alicerce sobre o qual construiremos uma fortaleza espiritual inabalável, um refúgio seguro contra todas as tempestades da vida. E a chave para essa fortaleza nos será entregue através das palavras sagradas de um salmo, que tem o poder de mudar destinos e operar maravilhas inexplicáveis. Agora que compreendemos que cada fibra do nosso cotidiano pode ser tecida com os fios de ouro da oração, estamos prontos para avançar. Chegamos ao clímax da nossa jornada, ao ponto de transformação onde a simplicidade da fé encontra o poder avassalador da palavra de Deus. Este é o momento de receber uma arma espiritual, um escudo invencível, uma fortaleza divina que nos foi legada através dos séculos. Falamos do Salmo 91. Mas não o veja apenas como um texto antigo, um belo poema ou uma oração a ser recitada mecanicamente. O Salmo 91 é um portal. É uma declaração de poder, um decreto de vitória, uma ativação da proteção divina sobre a sua vida. Santa Teresa, em sua união mística com Deus, compreendeu a urgência de não apenas ler, mas de viver este salmo, de incorporá-lo em sua prática diária, até que cada palavra se tornasse carne, cada verso se tornasse uma muralha intransponível ao redor de sua alma. A urgência de que falamos no início se manifesta aqui com força total. Este é o momento de buscar a proteção divina, de reivindicar o refúgio do Altíssimo. O mundo lá fora está repleto de perigos, visíveis e invisíveis, laços de caçadores, pestes perniciosas, terrores noturnos, setas que voam de dia. Não são apenas figuras de linguagem, representam as armadilhas da vida, as doenças que assolam o corpo e a alma, as ansiedades que nos paralisam, as palavras de maldade que são lançadas contra nós. Diante de tudo isso, o que fazer? Desesperar? Temer? A resposta do salmista, e a resposta que ecoa do coração de Santa Teresa, é um retumbante não. A resposta é refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que significa habitar? Não é uma visita esporádica. Não é buscar a Deus apenas no momento da crise, do desespero. Habitar é morar, é permanecer, é fazer da presença de Deus a sua morada constante. É viver cada segundo do seu dia com a consciência de que você está sob o olhar amoroso e protetor do Pai. É transformar aquela fé do cotidiano, dos pequenos gestos, em um estado de ser permanente. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você não está mais exposto às intempéries do mundo. Você está abrigado. Imagine uma tempestade violenta lá fora, com ventos uivantes, raios e trovões, mas você está dentro de uma casa sólida, com paredes grossas e um teto seguro. Você ouve o barulho da tempestade, sabe que ela está acontecendo, mas não é atingido por ela. Você está em paz, você está seguro. Esse é o refúgio do Altíssimo. É um lugar espiritual, um estado de consciência, onde o mal não pode lhe tocar. A prática constante do Salmo é a chave para construir e manter essa fortaleza. Não basta recitá-lo uma vez por semana ou quando o medo bate à porta. É preciso que ele se torne a sua respiração espiritual.
Ao acordar, antes mesmo de colocar os pés no chão, declare as palavras do Salmo sobre o seu dia. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ao fazer essa declaração, você está ajustando a sua frequência espiritual. Você está sintonizando a sua alma com a proteção divina. Você está ativando um campo de força ao seu redor. Durante o dia, quando sentir a ansiedade chegar, quando uma notícia ruim o abalar, quando alguém o tratar com injustiça, recorra imediatamente ao Salmo. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Visualize as asas de Deus envolvendo você, protegendo-o de todo o mal. Sinta a verdade da sua palavra como um escudo impenetrável que repele toda seta de negatividade, de inveja, de medo. A promessa é clara: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Isso é uma garantia divina de proteção integral. Proteção contra os medos que assaltam a nossa mente durante a noite, contra os ataques que sofremos em plena luz do dia, contra as doenças que se espalham silenciosamente e contra as calamidades que destroem vidas. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que promessa poderosa! Isso não significa que viveremos em uma bolha, alheios ao sofrimento do mundo. Significa que, mesmo em meio ao caos, à destruição, à dor, seremos preservados. A mão de Deus nos sustentará, a sua graça nos guardará, a sua presença nos fortalecerá. E por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. O céu inteiro é mobilizado em nosso favor quando fazemos de Deus o nosso refúgio. Anjos são comissionados para nos proteger, para nos guiar, para nos livrar dos perigos. A nossa caminhada se torna segura, porque não estamos mais andando sozinhos. Estamos sendo conduzidos e amparados por forças celestiais. O Salmo continua com promessas de vitória sobre as forças do mal. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. O leão representa os inimigos poderosos, os problemas que rugem e nos intimidam. A serpente representa a astúcia, a traição, o veneno do pecado e da maldade. A promessa é de que teremos autoridade e poder para vencer todas essas forças, não com a nossa própria força, mas com a força que vem do alto. E no final, o próprio Deus fala e sela a aliança de proteção. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Veja a profundidade desse diálogo. A condição para toda essa proteção é o amor. Um amor encarecido, um amor profundo, um amor que se traduz em confiança e obediência. Quando amamos a Deus acima de tudo, Ele nos livra, nos exalta, nos responde, nos acompanha na angústia, nos resgata, nos honra, nos dá uma vida longa e plena e nos revela a sua salvação. Este é o milagre que a medicina não pode explicar. Quantas vezes ouvimos relatos de pessoas desenganadas pelos médicos que, agarrando-se a essa promessa, a essa fé inabalável, experimentaram uma cura completa e inexplicável? Quantas pessoas, em situações de perigo iminente, clamaram por esse refúgio e foram livradas de forma milagrosa? Isso não é pensamento mágico, é a lei do reino espiritual. A fé, expressa através da vivência e da declaração constante da palavra, move a mão de Deus. A prática constante do Salmo 91 alinha a nossa alma com essa lei. Ela nos tira do campo da dúvida e nos transporta para o campo da certeza. Ela transforma a nossa mentalidade de vítima em uma mentalidade de vencedor. Ela nos faz andar com a confiança e a autoridade de filhos amados e protegidos pelo Rei do Universo. Portanto, o convite urgente é: pegue este salmo, não apenas o leia, decore-o, medite em cada palavra, deixe que ele penetre no seu subconsciente, recite-o em voz alta, com fé e convicção.
Faça dele a sua oração diária, a sua fortaleza em tempos de necessidade, a sua canção de vitória. Este é o momento de construir o seu refúgio, de se esconder à sombra do Onipotente, porque as tempestades virão, os desafios surgirão, mas aquele que está firmado na rocha jamais será abalado. E a paz e a segurança que todos buscam desesperadamente serão a sua realidade constante, não porque os problemas desapareceram, mas porque você aprendeu a habitar em um lugar onde os problemas não podem mais lhe destruir. Chegamos, enfim, ao porto seguro da nossa jornada. Depois de despertarmos para a urgência do encontro com Deus, de redescobrirmos o sagrado em nosso cotidiano e de nos apossarmos do escudo invencível do Salmo 91, resta-nos compreender o segredo que une e potencializa tudo isso: a constância. A verdadeira força espiritual não reside em grandes arroubos emocionais, em experiências místicas esporádicas ou em momentos de fervor passageiro. A verdadeira transformação, aquela que é profunda, duradoura e capaz de sustentar-nos em todas as estações da vida, nasce da perseverança diária, da fidelidade no pouco, da constância na oração. É aqui que muitos falham. Empolgam-se com uma mensagem, sentem o coração arder por um tempo, iniciam uma nova prática de oração com grande entusiasmo, mas, diante da primeira dificuldade, do primeiro sinal de aridez espiritual ou da pressão da rotina, desistem. Voltam aos velhos hábitos, à antiga forma de pensar, e a fortaleza que começaram a construir se desfaz, deixando-os novamente vulneráveis. A conclusão desta nossa meditação é um chamado à perseverança. É um apelo para que você não trate esta experiência como um evento isolado, mas como o início de uma nova disciplina espiritual. A constância na oração é o que transforma a fé de um sentimento em um músculo. E, como todo músculo, ele só se fortalece com o exercício contínuo. Rezar todos os dias, mesmo quando não se tem vontade. Meditar na palavra, mesmo quando a mente está dispersa. Praticar os pequenos gestos de amor, mesmo quando o cansaço nos convida ao egoísmo. Manter-se firme no caminho da fé, mesmo quando o mundo nos oferece atalhos sedutores. Essa é a essência da vida espiritual madura. Santa Teresa sabia disso. Sua vida não foi um êxtase contínuo. Ela conheceu a noite escura da alma, os períodos de secura, de dúvida, de aparente silêncio de Deus. Mas ela não desistiu. Ela perseverou na oração. Ela se agarrou à fé com uma tenacidade heróica. E foi precisamente nessa constância, nessa fidelidade provada no fogo, que ela alcançou as mais altas moradas da união com Deus. A oração constante cria em nós o que os mestres espirituais chamam de estado de oração. Já não é mais um ato que fazemos em determinados momentos do dia, mas um estado de ser que permeia todas as nossas atividades. Começamos a viver em uma conversa ininterrupta com Deus. Falamos com Ele enquanto trabalhamos, enquanto caminhamos, enquanto enfrentamos um desafio. Ele se torna o nosso companheiro inseparável, o nosso conselheiro mais íntimo, o nosso amigo mais fiel. E essa comunhão contínua nos transforma de dentro para fora. O nosso olhar sobre a vida muda. Passamos a ver a mão de Deus em tudo, a discernir a sua vontade em cada circunstância. A paz que antes era uma visitante ocasional se torna a moradora permanente do nosso coração. Uma paz que, como nos diz a Escritura, excede todo entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que brota de uma fonte interior inesgotável, a presença viva de Deus em nós. A prática constante do Salmo 91, inserida nessa vida de oração perseverante, se torna ainda mais poderosa. Já não é apenas um escudo que levantamos no momento do ataque, mas uma atmosfera de proteção que nos envolve continuamente. Tornamo-nos tão impregnados da verdade daquelas palavras que a nossa alma passa a vibrar na frequência da segurança divina. O medo perde o seu poder sobre nós. A ansiedade se dissipa. A dúvida dá lugar a uma confiança inabalável. Essa é a transformação espiritual contínua. Não é um evento único, mas um processo, uma caminhada, uma escalada. Cada dia de perseverança é um passo a mais na subida da Montanha Santa. Haverá dias de sol
e dias de neblina. Haverá trechos fáceis e trechos íngremes e rochosos, mas o importante é não parar de caminhar. Manter os olhos fixos no cume, que é a união plena com Deus, e saber que, a cada passo, Ele está conosco, segurando a nossa mão, dando-nos a força necessária para continuar. Portanto, o desafio final que lhe deixo é este: assuma um compromisso sério e inegociável com a sua vida de oração. Defina um tempo e um lugar para o seu encontro diário com Deus. Seja fiel a esse compromisso, como se fosse o encontro mais importante da sua agenda, porque de fato é. Alimente a sua alma diariamente com a palavra de Deus. Faça do Salmo 91 o seu hino de batalha e de confiança, e pratique a presença de Deus em cada pequeno gesto do seu dia. Se você fizer isso, eu lhe garanto, em nome da fé que nos une, que a sua vida será transformada. Os milagres que pareciam impossíveis começarão a acontecer. As portas que estavam fechadas se abrirão. A cura que você anseia se manifestará. A paz e a proteção divina não serão apenas uma promessa distante, mas a sua realidade vivida, palpável, inegável. A sua jornada de fé, sustentada pela constância, o levará a alturas que você jamais sonhou alcançar. Você se tornará uma fortaleza de fé, um farol de esperança, um canal de milagres para todos aqueles que cruzarem o seu caminho. E agora, para selar este nosso encontro, para encerrar esta nossa jornada, quero deixar sobre você uma bênção. Não como um ponto final, mas como um selo de envio, uma unção de força para a caminhada que se inicia. Feche os seus olhos mais uma vez, se puder, e receba estas palavras não em sua mente, mas diretamente em seu espírito. Que o Deus Altíssimo, o Onipotente, o seu refúgio e a sua fortaleza, estenda sobre você o seu manto de proteção. Que Ele o cubra com suas penas e o abrigue debaixo de suas asas. Que nenhum mal o suceda, nem praga alguma chegue à sua tenda. Que os anjos do Senhor recebam ordens a seu respeito, para o guardarem em todos os seus caminhos, para que você jamais tropece. Que o Senhor o livre de toda armadilha, de toda peste, de todo terror e de toda seta do inimigo. Que Ele esteja com você na angústia, que Ele o resgate e o glorifique. Que Ele lhe conceda uma vida longa, plena e abundante, e lhe mostre em cada dia a sua maravilhosa salvação. Que a paz que excede todo entendimento inunde o seu coração e a sua mente. Que a força do Espírito Santo o capacite a ser constante na oração e firme na fé, e que a luz do rosto de Cristo brilhe sobre você, hoje e para sempre. Que você se levante deste momento não mais como a pessoa que era, mas como um guerreiro da luz, um portador da paz, um filho amado e poderosamente protegido por Deus. Vá em paz, viva na fé, e seja o milagre que você deseja ver no mundo. Que assim seja. Amém.